Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Regina Medeiros BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS. Vamos falar hoje de algo muito importante. Vamos falar sobre laudo. Eu acho que é uma pergunta muito comum e uma imagem que a gente vê muito, tanto nos grupos de Facebook como também o WhatsApp, muitas vezes também enviados para nós. É a foto de um laudo ou de um relatório, né, que contenha um CID e com a seguinte pergunta: eu tenho este laudo. Este laudo me dá direito ao BPC? Primeiro, gente, nós temos que compreender e sempre estar buscando aquelas informações necessárias e esclarecimentos, aqueles que a gente vem trazendo aqui sempre para vocês. Primeiro, BPC para pessoa idosa acima de 65 anos que não tenha renda, independentemente da saúde, ok? E para pessoas portadoras de deficiência, portadores de deficiência. Dentro do BPC, sempre é feita a análise da questão da deficiência a longo prazo e do comprometimento daquela pessoa que está solicitando o BPC. Então, quando eu vejo as pessoas postarem o laudo, eu fico muito preocupada, porque primeiro que expõe aí os dados pessoais, acabam expondo o dado dos médicos, e tem médico que não gostam, né? Então, primeiro de tudo, você tem que compreender e tem que saber a que se refere aquele laudo, né? Nem toda deficiência, nem todo portador de deficiência tem direito ao BPC. Exemplo, vamos supor que a pessoa nasceu com 6 dedos, tendo um dedinho a mais, né? Este dedinho a mais não será compreendido como uma deficiência a longo prazo que vai trazer algum comprometimento para a pessoa, né? E para seus familiares e assim gerar direito ao BPC. Então, não basta apenas dizer, olha, eu tenho esse CID me dá direito ao BPC? Precisa-se saber qual o grau de comprometimento, se é a longo prazo, se é a curto prazo, se compromete toda a família, se tem dificuldades pessoais. Então, não basta ter um laudo em mãos dizendo um número do CID, né? E que aquela pessoa seja portadora de deficiência. Esta deficiência tem que gerar aí um comprometimento ao longo prazo. Salvo engano, está lá estabelecido acima de 2 anos, tá? Comprometimento individual, comprometimento em nível familiar e até mesmo em nível sociedade. Então, por isso que causa muita estranheza para as pessoas dizerem, olha, eu tenho um laudo, o meu médico diz que eu sou portador dessa deficiência, porém o perito do INSS me disse que eu não tenho nada. Na verdade, gente, quando vem lá indeferido em relação à questão de deficiência, não quer dizer que não exista a deficiência em si, né? Mas o termo que vem descrito nos indeferimentos geralmente é assim, que não há deficiência dentro dos critérios para o BPC. Então, essa diferença, falando dos critérios, se encaixa justamente naquilo que a gente falou anteriormente, em relação ao comprometimento, né? Individual, familiar e até mesmo coletivo. E se é a curto prazo ou a longo prazo. Como eu havia informado para vocês, a questão, né, de nascer com um dedinho a mais seria uma deficiência, porém esta deficiência não compromete, seja criança, adolescente ou adulto, e nem lhe traz prejuízos ou a família, né, para dar seguimento aí à sua vida, ok? Falando do laudo propriamente dito, nós vamos falar do prazo e o que deve conter um laudo. Primeiro, gente, tem surgido aí em nível municipal, estadual, muitas leis falando sobre prazo indeterminado de laudo, tá?
Porém, isso ainda não partiu do governo federal. Então, as cidades e alguns estados estão criando estas leis. Isto não se aplica ao INSS. É importantíssimo sabermos sobre isso, né? Eu tenho um prazo aí de quanto tempo? 90 dias, 60 dias, um ano? Quanto vale um laudo? Se a deficiência é permanente, né? Por que tem que se renovar esse laudo? Então, é importante saber que, dentro lá das regras do INSS, não há um prazo estabelecido, mas estima-se que os peritos têm comumente a decisão de desejar um laudo de até no máximo 90 dias, né? Isto aí para auxílio-doença principalmente. Mas na questão do BPC, que é uma deficiência de comprometimento a longo prazo, isso aí acaba conflitando e muito. O que aconteceu? No período aí da pandemia, nós sabemos que os médicos não estavam atendendo e muito menos atualizando o laudo, né? Então, os peritos passaram a receber e a aceitar, sim, laudos que estavam com vencimento aí para mais de 90 dias, né? Não estava se encontrando qualquer problema. O que acontece? O laudo deve estar atualizado, por quê? Porque eles pedem para que coloque quais são os comprometimentos, as dificuldades. Então, gente, não é implicância do médico. Ele tem que saber, naquele momento, como está aquele portador de deficiência. Você pode estar levando o laudo anterior, né? E o atual, de repente, pode até agravado mais a situação ou não. Mas, via de regra, tá? Via de regra, para o INSS, o ideal seria aí um laudo de até 90 dias, mas não está em uma lei determinada, ok? Não está uma determinação. E os peritos têm aceito, sim, laudos vencidos aí pelo menos há 6 meses devido à questão da pandemia. Então, se você tem no seu município, no seu estado, uma lei que fala de laudo por prazo indeterminado, nós temos aí que separar as figuras, tá? INSS é figura federal, município e estado não tem poder aqui sobre a questão federal, tá? Então, por mais, por exemplo, aqui no meu município de Peruíbe foi aprovada a lei, né? Na questão do laudo por prazo indeterminado, mas isso funciona para nós, da nossa cidade. Isso não se aplica à cidade vizinha, por exemplo, e muito menos ao INSS. Então, se no seu estado ou município já existe essa lei, não brigue com o perito do INSS se ele recusar o seu laudo, porque não há aplicabilidade da lei municipal e estadual em cima do INSS, tá bom? Então, prazo para laudo, vencimento, via de regra, não tem uma lei específica, mas eles traçam um parâmetro aí de 90 dias. E devido à pandemia, eles têm aceito, então, prazos de maiores tempos. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende muito de cada perito. Se puder, atualize. Se não teve maior comprometimento, não agravou em nada, simplesmente atualize os dados, tá bom? Em relação ao laudo, o que deve conter um laudo, gente? É fundamental. Primeiro, o nome do paciente, o nome daquela pessoa que vai pleitear o seu direito ao BPC. É fundamental. Nós já pegamos aqui no nosso escritório laudo sem nome. Então, como que o perito vai identificar a quem pertence aquele laudo, aquela descrição e aquele CID? Então, primeiro de tudo, nome do paciente. Tendo o nome do paciente, é de suma importância que o médico faça um breve relato. Portador de qual deficiência, quais os comprometimentos daquela pessoa e se é a curto ou a longo prazo. Isto ajuda muito no INSS, né? Inclusive com a indicação
de terapias, fisioterapias, seja qual for o acompanhamento multidisciplinar que esta pessoa portadora de deficiência que está pleiteando o BPC, né, tem a necessidade ou já realiza. Então, vamos supor aí no caso de uma criança com TEA, uma criança autista, né, não verbal. Então, ela vai precisar lá do fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Então, é interessante sempre conversar com o médico e pedir que seja colocado, então, nome do paciente, a descrição da deficiência, né? Tem que descrever ali, discorrer, é TEA, é paralisia cerebral, qualquer uma outra, pé torto congênito, né? A gente recebe muito caso de pé torto congênito negado. Porque os médicos geralmente só colocam o nome, colocam lá pé torto congênito e colocam só o CID. Não descreve a dificuldade que a criança tem, não descreve o comprometimento e não descreve como aquilo compromete a família. E muito menos indica, a maioria dos casos, cirurgias e fisioterapia. Então é importantíssimo colocar tudo isso dentro de um laudo, tá bom? Nome, fez a descrição ali, né? O nome direitinho, qual a deficiência e descreveu comprometimento e o tempo de duração, se é a curto ou a longo prazo, né? As equipes multidisciplinares, o médico tem que fazer o quê? Precisa, gente, é obrigatório, isso está no INSS. O nome do médico, o carimbo do médico, a assinatura. E é importantíssimo que o CRM esteja legível, tá? Isso é fundamental dentro de um laudo para que você possa, então, estar apresentando junto ao INSS. Isto facilita muito mais, né, na análise do seu benefício. Outra pergunta aí que não quer calar e que o pessoal fica aí todo dia, afinal de contas, o SUS não me atende, eu vou no particular, o INSS não aceita. Gente, INSS não pode fazer recusa de laudo particular, tá? Nós sabemos que o SUS é algo assim sobrecarregado e sabemos que muitas pessoas às vezes ficam 1, 2, 3 anos para conseguir uma consulta. Então o Estado que fala o Estado maior, né, o país aí, a União, não pode oprimir aquela família e aquele portador de deficiência, obrigando ele numa fila de espera interminável e não aceitar o laudo particular, tá? Então, para a questão de laudo para o SUS, tanto faz se foi pelo SUS como se tivesse sido dado por um médico particular. Aí muita gente fala assim, mas doutora, o critério renda, aí eu barro no critério renda. As pessoas podem juntar um dinheirinho para pagar uma consulta. Quando podem, aliás, né? De repente, ter que se socorrer aí de um plano de saúde. Então, o Estado não pode obrigar aquela família a ficar refém da sua... Desculpa aí uma breve pausa. Então, neste caso, gente, pode sim ser utilizado o laudo particular. Então, vamos para uma breve recordação aqui. Primeiro, laudo, nome do paciente, descrição da deficiência, nome da deficiência, CID, nome do médico, carimbo do médico, CRM do médico. Tudo de forma legível, podendo ser laudo particular ou laudo público, sendo que, na verdade, eles adotam um critério aí de no máximo 90 dias, porém, pode ser que a pessoa não consiga um laudo com menor prazo, né? Então, não pode haver uma rejeição. Claro, gente, vocês não vão me apresentar um laudo aí de 1 ano, 2 anos para trás, né? A pandemia aí já deu uma grande abertura para as pessoas buscarem a consulta médica. Se não conseguir fazer a atualização por ausência de um profissional, solicite então no posto de saúde que você estiver passando
ou na Secretaria de Saúde uma declaração de que não houve ou que não há agendamento disponível para aquele médico, tá? E você então use o mesmo laudo que você recebeu no primeiro momento, tá bom? Então, não confundam mais, pode ser público particular, tem que estar bem descrita a deficiência, tá? E prazo indeterminado somente é válido para os municípios e os estados que estão implantando essa lei. Não serve para o INSS, tá bom? Regina Medeiros, BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS.